Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, seja bem-vindo a mais um programa do Papo Espírita da Comunhão Espírita de Brasília. Nosso assunto hoje, com certeza a maioria dos que estão nos ouvindo conhece, que é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para conversarmos, temos, além da Thelma Alves, nós temos a nossa querida convidada, a Eno Souza, que é palestrante e dirigente aqui da Casa da Comunhão Espírita. Tudo bem, Eno? Tudo bem, gente. Que alegria estar com vocês novamente. Obrigada pelo convite. Que eu estava conversando com vocês, sempre uma alegria estar aqui. Realmente, né? A gente conversa bastante. Bastante. Os temas são assim instigantes, né? Com certeza. O de hoje, inclusive, foi uma palestra sua que você fez, Foi. né? Acho que eu tenho uns 2 meses, né? Isso, Nada me faltará. Está disponível no YouTube. Vale a pena assistir, gente. E nós nos empolgamos também, achamos tão interessante que resolvemos conversar com você aqui no Papo Espírita. Eu fico agradecida de coração. Porque viu? é o Salmo 23, não é? Foi escrito por Davi, rei de Israel, né? Vou até ler antes da nossa conversa. Mas é uma prece tão repleta de energia, né? Eu vou chamar de prece porque cai em nossos corações como uma prece, né? Então, antes, vou recordar aqueles que nos ouvem, também vou serenar nossos corações, lendo esse Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigere a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eno, também na sua palestra, você começa de uma forma muito provocativa e nós vamos dar sequência a essa provocação. Vamos entender, né? Nossa. O Salmo a gente já sente, né? O quanto que ele nos traz de energia, de paz, de confiança, de segurança. Mas você começa comentando, falando que o Salmo 23 é um mapa mental. Exatamente. A gente vamos começar na nossa conversa, nessa provocação Vamos que lá. você mesmo fez. Vamos lá. Porque quando você colocou, né? Então, assim, você já vislumbra, né? Cadê o mapa? Cadê o mapa? Né? Então, vamos ir atrás desse mapa. Vamos ver se a gente consegue chegar e destrinchar esse salmo, porque, né, como a Miriam falou, o rei Davi, ele era pastor antes de rei. O que ele mais fazia era pastorear. Então, o cajado, algumas coisas de significados aqui, já em função do que ele tinha vivido como pastor. E ele, num momento de maturidade espiritual já fantástica, ele vem e escreve esse salmo. Quando a gente pega a primeira parte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, só de falar, como a Thelma falou, a gente sente aquele calmo, né? Fica calmo, quentinho o coração. Por quê? Porque já é até um inconsciente coletivo. Se a gente pegar no Brasil aqui, pelo menos uma grande maioria, uma vez já escutou. Vai lá, faz o Salmo 23. Vai lá, meu filho, você está muito atormentado. Calma, vai lá, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então é bonito a gente ver. Por que eu digo que é um mapa mental? Porque quando eu falo, o Senhor é o meu pastor, o que eu quero dizer com isso? Eu estou reconhecendo Deus como aquele que tudo sabe. Então, o Senhor é o meu pastor. Não tem outro que vai guiar as ovelhas, a não ser Deus. Então, o primeiro passo do nosso mapinha aqui é a gente reconhecer Deus acima de tudo, acima de todos. Então, quando essa pequena frase, o Senhor
é o meu pastor, ela é uma frase de declaração, ela é uma frase de afirmação. E nessa frase, que o Senhor é o meu pastor, a gente está limitando ao quê? Bom, nós somos as ovelhas e Deus é o pastor. Então, Ele realmente nos guia, Ele realmente nos toca. Quando a gente sai disso na nossa vida e inverte qualquer ordem, o que começa a acontecer? Nós vamos começando a sentir algumas fragilidades. Então, quando a gente vive uma vida muito material e pouco espiritual, nós vamos ver que o peso vai chegar e chega rápido. Então, essa primeira palavrinha aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, olha isso. Estou dividindo, o Senhor é o meu pastor, então eu reconheço Deus acima de tudo. Agora, o nada me faltará. Haroldo Dutra bota mais lenha na fogueira ainda. Por quê? Porque ele chega e fala que a tradução do nada está errado. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Quando você coloca o não me faltará, olha como que muda, né? O que vai acontecer? Quando ele fala o não, a gente já olha e fala assim, oh meu Deus, como assim? O Senhor é meu pastor? Não me faltará. Deus não vai me faltar nunca. Nunca Deus vai me faltar. Então, nós temos uma outra visão ainda do Salmo, de que o nada nos remete muito a coisas, nos remete muito ao materialismo. Agora, o não me faltará significa Deus, essa grandiosidade, esse Pai jamais vai me faltar. Então, quando a gente entende essa percepção de que Deus jamais vai nos faltar, é forte. Só que para nós que estudamos o Espiritismo, aí surge uma primeira reflexão, e essa é complexa. Se você fala isso e compreende isso, nós estamos na fé raciocinada que Kardec nos passa. E além de ser uma fé raciocinada, aqui, o que Davi está trazendo? Ela é ativa. Ela é ativa, ela não é passiva. Por quê? Porque eu estou reconhecendo Deus é o meu pastor e não vai me faltar, nada me faltará, ou então não me faltará. Então, isso é ativo. Não basta eu somente recitar isso. Eu tenho que sentir. Eu tenho que sentir. Na Gênese, no capítulo 2 da nossa Gênese espírita, está lá falando sobre a providência divina. E qual que é a definição que a gente tem de providência divina? É a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas, desde o maior até o menor. E eu não vou só te interromper, porque né, a gente fica vai vindo, pensando, né? Vamos lá, vai vindo. As pautas para a gente estar conversando. Eu acho também que quando a gente lê, né, mesmo que a gente queira sentir, né, Senhor é meu pastor, Deus está acima, né, governando todo o universo e nada ou Ele não me faltará. Às vezes, quando a gente está muito olhando para as nossas dores, pelas nossas dificuldades, secamente olhando, parece uma coisa contraditória. Como é que a gente está querendo ter confiança num Deus que me permite perdas, que me permite dificuldades, dores que eu não estou sabendo lidar? Quando a gente estuda a doutrina, né, isso se esclarece de uma outra forma, porque se eu estiver só focando no que me acontece hoje, nas minhas dores de hoje, dificilmente eu vou atravessá-las e vou concordar que exista um Deus que seja bom o suficiente para não me deixar faltar as coisas, né? Porque é as coisas que eu olho. E a doutrina vai nos dizendo que a gente reencarna, né? A gente vem em várias experiências, porque somos espíritos imortais, para ir aprendendo a lidar com essas nossas dores. Toda criança, antes de andar, cai. Toda criança, para se alimentar, chora. Né? O que eu quero dizer? O caminho de uma criança até que ele possa caminhar, ele passa por muitas dificuldades. Passa por manhas para chamar a atenção da mãe. E nós somos assim. Então, onde eu queria chegar é, quando a gente olhar para não me faltará,
Talvez seja nesse sentido, não me faltará o apoio para atravessar essa dor que a doutrina me ensina que eu preciso passar por essa experiência para que eu amadureça, né? Que a vida não começa e se encerra nessa experiência atual, né? O que vocês acham? O que você acha, Thelma? Pois é, eu acho interessante. Vamos continuar as isso. provocações com Ai, Thelma, vamos lá, Thelma. E não, até voltando na questão da providência divina, né? Que é uma questão que a gente vai trabalhar, né? Vou questionar você, né? E a providência divina nessa história toda, envolvendo a todos nós, né? Trabalhando essa questão do mapa mental. Né? Então, aí é onde entra, né? Se a providência divina é a solicitude de Deus, solicitude é mais do que o cuidado, é o zelo, né? É aquela mãe carinhosa assim que está lá o tempo todo olhando, isso é a solicitude. Então, mesmo sem pedir, sem ser chamado, isso é a solicitude, ele tem zelo por todos nós. Imagine o seguinte, nós temos dificuldade de conseguir definir Deus. Tanto que no Livro dos Espíritos nós temos uma pergunta, né? Que é Deus. Não é o que, Não é que é Deus. Então aí os Espíritos falam, criança, por mais que a gente tente explicar, não dá, né? Então a causa primária de todas as coisas, ok? Beleza? E aí quando a gente continua lendo o Livro dos Espíritos, logo lá no capítulo que traz sobre Deus, eles vão só diminuindo a nossa capacidade de compreensão. E aí eles passam a falar o quê? Já que não é possível vocês entenderem, vamos tentar chegar na concepção do Deus colocando características. Então, um Deus, ele é soberanamente justo e bom. Esse Deus, ele é bondade extrema. Ele é suprema inteligência. Então ele vai colocando os Espíritos nos trazem várias características do que nós conseguimos compreender. Mas, obviamente, Deus, quem vai conseguir compreender? Espíritos puros para cima aí, que já só o bem, só trago o bem, não tem orgulho, não tem vaidade, não tem inveja, não tem mais nada. Só coisa boa, eu só penso no outro como forma da gente ser uma única coisa. Estamos um pouquinho longe disso. Então, se nós estamos um pouquinho longe disso, como que nós vamos compreender o cuidado de Deus com a gente? Então, a gente não compreende. Então, aquilo que nos parece um mal, né, é apenas a falta nossa da capacidade de percebermos o bem. Então, a doutrina espírita é consoladora, a doutrina espírita traz para nós muito amor, mas tem uma frase assim que sempre a gente escuta, não há há injustiças, mas não há injustiçados. Então aí entra dentro do que você falou, nós somos espíritos que já carregamos conosco histórias, que já carregamos conosco outras vivências e muitas coisas que nos acontecem, a gente vai falar, entendo por que está acontecendo isso, mas está acontecendo por quê? Porque existe alguma coisa que você precisa aprender. Então a providência divina, quando nós voltamos aqui e falamos assim, bom, se Deus é meu pastor e não me falta, nada me falta, eu tenho que sentir verdadeiramente isso. E esse é o grande conflito nosso enquanto filhos de Deus, enquanto a gente fala assim, não, eu creio em Deus. Tá, então se você crê em Deus, a maior prova da sua crença de Deus é o seu sentir. Mas eu acho que é aí que está o nosso grande desafio, porque a gente é muito para fora, né? É a opinião alheia que diz quem sou, né? Que importa. E mesmo essa nossa relação com Deus, também a gente veio aprendendo, né? De eras atrás, uma relação externa, né? Isso. Então, a gente começava a adorar Deus, então Deus era o trovão, era não sei o quê. Era o fogo, aí, não é? As imagens. Aí ficamos um pouco cruel, aí a gente começava a fazer sacrifícios, não é? Exatamente. E era sempre assim, eu preciso agradar esse Deus, né, externo, e eu não sinto nada por ele. Se eu quero uma coisa, eu vou fazer um escambo com ele. Olha, eu faço isso, você faz aquilo, né? E isso é tão interessante porque se a gente não para perceber, a gente ainda traz
esse comportamento de um relacionamento com um Deus, que é, olha Deus, eu vou fazer isso, mas você faz isso no meu. A troca. Então, é uma troca. Então, e se eu sou atendido, nossa, Deus é bom demais. Mas se eu não sou atendido, eu não compreendo, né? E aí Deus perde toda aquele sentido de alguém que me ampara, né? Porque não fez aquilo que eu estava esperando, não me trouxe aquilo que eu gostaria, né? Exatamente. Então, você vê, existe estudos que falam que a gente pode entender e compreender uma pessoa não pelo que ela fala, mas como ela reage. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente tem tempo para raciocinar, a gente tá ali pensando, vou falar isso para Miriam, depois, nosso cérebro é muito rápido. Então, quando a gente tá falando, normalmente nós não somos verdadeiramente aquilo que nós somos, mas quando a gente reage, aí a gente é, tá? Então, quando nós temos toda essa programação na nossa mente de que uma coisa tem que acontecer de determinada forma, que você quer isso, e de repente não acontece, ou então no caminho você vai encontrando vários obstáculos que você fala, mas que é isso? É a hora que Deus está olhando e conhecendo como que você vai reagir. Você não vai ter respostas de Deus, né, sem ele analisar suas reações. E Deus, na justiça divina, existe um negócio chamado coerência. Esse é o problema. Então, quando eu falo, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ai, estou me sentindo leve. Aí, abro a porta do meu quarto já. O que foi? O que é isso? Pelo amor de Deus, vocês isso, vocês aquilo. É coerente? Assim, eu tô lá falando, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Ai, senti paz. Então, se você sentiu paz, qual é a ação sua? Esse é o problema. Esse pensar de Deus, ele tem essa coerência divina, tá? E aí, dentro do mapa mental, então eu chego e falo assim, Deus tá lá em cima, e eu acredito, e penso nisso, ele não me falta, e em razão dele não me faltar, nada está me faltando na vida. Mesmo as dificuldades que eu tenho, mesmo os problemas que eu tenho, fazem parte desse crescimento que eu necessito, porque Deus está comigo. É um pensamento, você vê, repetitivo. Então, no centro do mapa eu tenho Deus. Então, se ele não me falta, como que eu posso chegar nessa situação e me rebelar? Nós nos rebelamos? Sim. Por quê? Porque é o nível da nossa maturidade espiritual. Sim. Então rebela, bota pra fora, fala, gente, bota pra fora, tem ideia com Deus, Deus vai compreender. Mas é necessário que você compreenda esse processo. Porque não adianta chegar e falar assim, Deus, hoje eu tô de boazinha, né? Eu tô boazinha, hoje eu tô boa, então tá tudo maravilhoso, obrigada. Mas basta uma pequena desavença, ou basta sair alguma coisa do seu plano, pronto, agora Deus, pelo amor de Deus, você tá aqui me atrapalhando, você tá me colocando aqui, está no meu script mesmo, você tá errando. Então, olha como que é dual. E a gente precisa entender coerência. A coerência é essa, a fé ativa que eu tô falando, né? Então eu raciocino, bom, então eu já entendi que esse Deus, não adianta eu ficar só professando, o Senhor é meu pastor, não fala, o Senhor é meu pastor, não, é fé ativa. Eu tenho que entender o que eu tô falando, eu tenho que sentir, processar aquilo que eu tô falando, e eu preciso botar em prática o que eu tô falando. Esse é o desafio. Exige Muito. Nossa. Aí a mudança segue no seguinte, porque quando fala assim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então essa é uma visão do rei Davi, porque ele está pastoreando. Quando que eles tinham refrigério? Daquele dia exaustivo de pastor tocando as ovelhas sobre pedra, sobre poeira, quando eles chegavam em pastos verdes e tinha ali o quê? A água para refrigerar. Olha que bonito. Só que quando a gente traz isso para o nosso mapa mental, significa o quê? Sem paz, sem calma, você não encontra o refrigério pessoal. Então, olha o mapa que nós estamos desenhando aqui. Mesmo eu passando por grandes dificuldades na minha vida,
Se eu sinto realmente essa crença nesse Deus, que Ele está comigo, que Ele me guia e que não vai me deixar faltar nada, então eu preciso aprender a me colocar nesse lugar dessa verde mata, de refrigério, de conseguir dormir mesmo quando eu estou passando por problema, de conseguir ir para um canto e encontrar aquilo que me faz paz. Tem muita gente que fala, não, mas se eu ficar quieta, é pior para mim. Você gosta de cuidar de jardim? Então vai fazer jardinagem. Você gosta de costurar? Vai fazer costura. Você gosta de ouvir música, gosta de assistir um filme, coisas que acalmam. Então, aonde que está os seus verdes pastos? Seu refrigério, aonde? Né? Aonde que está? Aonde que você vai encontrar essa água mansa? Porque quando você encontra isso, mesmo diante de problemas assim que inimagináveis, de dores que dilaceram mesmo o nosso espírito, se a gente aprende a olhar e falar assim, não, Deus está comigo, então esse verde existe, essa água mansa também existe e eu preciso dela agora. Sem calma, a multidão de pensamentos na mente da gente não nos deixa ter clareza sobre nada. Então, no nosso mapa mental, a gente vai colocar lá mais a calma. Calma, momentos de paz, momentos em que você precisa só de clareza para recomeçar de alguma forma. Para chegar nesse lugar do refrigério, você vai falando, eu tô aqui. Você tá lá, você já tá lá. Ela já tá lá. Ela já tá lá. Já tá pulando ali. Ela já tá lá. Porque a ovelha e o pastor caminharam. Não chegou do nada. Exato. Ou seja, o caminho teve a exaustão do calor, o cansaço do caminhar, as pedras, isso. Então, ou seja, chegar nessa serenidade significa mudança de atitude mental, resiliência, para que possa chegar nessa calma. Então, assim, é um salmo profundo. Você vai ver, ainda tem mais. Ainda tem mais. Continuemos. Porque aqui, o que é a certeza aqui? Vai ter essa mansidão, essa água tranquila? Vai, porque é Deus. Porque nós estamos falando de Deus. Mas se a caminhada vai ser de 1 quilômetro, de 10, de 300, de 500, opa, aí é outros 500, mas vai. E aí ele fala assim, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, eu encontro essa calma, eu encontro essa paz e o refrigério dessa alma me traz a força para continuar a luta. Então ele para, ele descansa, ele encontra a sombra, ele bebe a água e acontece o quê? Continua. Entendeu? Ele continua. Então, essa mentalidade de sobrevivência, ela passa para uma mentalidade de abundância. Porque é aquilo, na hora que você está ali no deserto, falando, meu Deus, quero uma água, eu só queria um pouquinho de sombra, e de repente você tem isso, o que significa isso? Para o seu corpo, para o seu espírito, é o refrigério. Então ali você tem esse descanso. E ele fala, guia-me por amor do seu nome, ou seja, Deus, por amor a nós, faz isso. Mas a gente, muitas vezes, não percebe. Não percebe e não se ama. E essa serenidade, me lembrei, tem uma, não sei se foi você, alguém no nosso grupo, né, mediúnico, estava comentando sobre quando a gente tem um problema, né? Se a gente olha para o problema, vamos pensar numa pedrinha, né? Se você bota a pedrinha aqui, quanto mais distante, mais você observa o que tem em volta, que recurso você tem. Quanto mais próximo, ou seja, quando eu só penso naquele problema e que ela chega muito perto da visão, eu só vejo ela. Então fica que, se eu não tenho serenidade, eu não consigo afastar para olhar, né? E sem serenidade você não projeta mais nada.
Você não projeta mais nada. Por quê? Porque a sua mente, ela entra num loop de só olhar a desgraça, de só olhar o que te falta, de só olhar o que está ruim. Porque a dor, ela vem para a gente crescer. Só que para a gente utilizar a dor como crescimento, não é fácil. Porque o que nós fazemos? Isso é um processo também químico nosso. Que é o quê? Quando a gente se bota em situação de sofrimento, o nosso corpo quer proteção, ele não quer que você sofra. Então é mais fácil nós virarmos murmuradores, começar com lamúria, murmurar, e a murmúria nos leva ao processo de vitimização, porque não basta só eu falar, eu tenho que culpar alguém para ser vítima, então é um processo de defesa. Quando a gente pega esse salmo e olha isso, fala, menina, como é que funciona? Então, eu estou crendo que Deus é meu pastor, eu sei que eu preciso dessa calmaria, dessa paz, eu sei que eu preciso da calmaria e da paz para eu ganhar força, para eu viver o processo dessa fé ativa. E aí, para continuar, ele ainda fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Gente, isso é muito difícil. Só presta atenção. Confiança, né? Ainda que ele não escreveu assim, se eu passar pelo vale, ainda que, ou seja, o vale, ele vai acontecer. Ele existe. Você Tá? vai passar O vale não é opcional. Não quero essa rota que tem o vale. O vale não é opcional, ele deixa claro, porque ainda que, ou seja, vai passar quanto tempo? Não sei. Então é aquela história, se você já sabe que você vai passar pelo vale da sombra da morte, quer dizer, aonde tem sombra é porque é possível ter luz. Olha que lindo isso. Aonde tem sombra é possível ter luz. Então, por mais que você passe pelo vale, aonde está escuro, aonde você olha ali e fala, isso aqui é a morte, isso aqui está acabando comigo, esse processo está me fazendo assim, descrer em qualquer coisa, até nesse Deus você volta para sua base, volta lá no seu Deus, fala, Deus, você não vai me faltar, eu preciso aqui. E aí ele fala, não teme mal algum, porque tu estás comigo. Então, novamente, a gente puxa e fala, é difícil, né? Mas Deus está contigo. E aí, de novo, fé ativa, a fé raciocinada, mas ela é ativa, então depende de você. E o vale não é opcional, você vai ter que passar. Então, se eu sei que eu tenho que passar pelo vale, olha que interessante, o que eu faço com essa passagem? Isso que é o chamado aqui. Você vai passar, mas se você lembrar que a vara e o cajado vão te consolar, é a consciência da presença de Deus. A vara e o cajado como esse poder, como essa força de que eu vou te sustentar, eu vou te sustentar. A vara e o cajado, eu vou sustentar você. Por isso que, mesmo passando no vale da sombra e da morte, eu não preciso temer. Por quê? Porque Deus está comigo de novo. Então, vocês veem o posicionamento, que mapa é esse? Olha o mapa mental que está criando para qualquer lado que você queira ir, tá? Davi falando assim, não, o mapa é esse aqui. Deus está contigo em todas as situações, em todos os momentos. E aí é a questão da fé. A sua fé realmente, aqui no Salmo 23, ela não é só sustentada pela fala, ela é colocada à prova viva. Você tem que estar sendo um convite, tá difícil, tá doendo, essa coisa tá te apertando, mas olha, você chegou aqui nesse vale, né? Respira, lembra lá da água, lembra da sombra, respira, planeja e acredita que Deus vai te sustentar porque Ele está do teu lado.
Ele não vai te deixar. Ele não faltará. E essa ação eu acho importante, porque não é inércia, né? Não é a gente, nossa, Deus está comigo, vai me sustentar nessa dificuldade. E eu vou esperar que alguma coisa aconteça, ou que alguém traga-me a solução, né? Às vezes até chega pessoas para ajudar, né? Então, isso. Até, mas né, não vai. Não vai. Não parte de mim essa atitude da caminhada. Eu fico muito tempo nesse vale, né? Isso. Não é sem, mas não dando valor, né? Ou não percebendo que a luz que vai me guiar nessa que essa sombra onde tem sombra tem luz. Exatamente, onde tem sombra tem luz. E aí ele fala: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Aí o povo fala: eita, mas já entra o tal do inimigo aqui, né? Não, porque o que ele está falando? Através das adversidades, esses inimigos são as adversidades. Então prepara uma mesa, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. O ungir é a bênção, o ungir é a cura. É cura. Entendeu? Então olha que bonito, Deus, eu vou passar por esse vale, eu sei que você está me sustentando e no final você vai me curar. Eu vou sair desse vale outra pessoa. Eu vou sair desse vale transformado. Eu vou sair desse vale pronto para te ajudar a guiar outras ovelhas que precisam passar. Então, um pequeno salmo. Olha esse mapa mental, por quê? Porque quando a gente entra em processos de sofrimento, a vontade que a gente tem é cavar um buraco, botar a cabeça lá dentro e ficar. Falar, alguém me tira daqui só quando eu estiver bom. Enquanto eu não estiver bom, pelo amor, não me incomoda. Aqui é totalmente o contrário. Você está no sofrimento, então vamos lá melhorar. Depende de você, a sua melhora, tá? Você não está sozinho. Deus está contigo. Mas eu não escuto Deus, eu não vejo. Deus está contigo de diversas maneiras. Então é uma frase no outdoor do ônibus que você vê, é de uma palavra amiga, é de um ato inesperado de uma pessoa que você nem sabe, a pessoa chega, te dá um sorriso, aquilo ali, você vai falar, que coisa boa, refrigerou a alma. Então nós podemos estar, quando a gente está expandindo a nossa percepção espiritual, que Deus está conosco em todas as coisas. E muitas vezes a gente espera o quê? A gente espera coisas estrondosas, né? Não, Deus vai operar um milagre na minha vida. Então, primeiro, para nós espíritos, a gente não acredita em milagre. Porque se é possível acontecer alguma coisa, né? Não se trata de milagre, se trata só de compreensão daquilo que está para acontecer. Então, é possível haver uma cura? Óbvio que é. É possível haver coisas que nós humanos não sabemos explicar e a gente olha e fala, isso é sobrenatural, isso é fora da... é um milagre. Sim, mas não é porque não era possível acontecer. Se aconteceu, era possível. Então, o que a gente pode trazer para quem está acompanhando a gente é esse pensamento. Olha, esse mapa mental, ele é tão desenhadinho. Davi estava num momento de tanta maturidade espiritual. Tão inspirado, né? Que ele está simplesmente falando assim, queridos, né? Todos nós somos ovelhas e como as ovelhas nós vamos ter que caminhar, nós vamos ter que andar para conseguir a nossa comida, para conseguir o nosso sustento. Deus está lá com você, o pastor está lá com as ovelhas, guiando, mostrando qual o melhor caminho. Desgarrou, o pastor vai atrás daquela ovelha, volta aqui para ir. Então o mapa mental que eu falo é justamente esse, a lucidez que esse salmo traz, no sentido da gente olhar toda a dor que nos chega, toda a insatisfação, e a gente olhar e falar assim, eu realmente vou repetir isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que eu sinto? Eu ainda estou no passivo esperando que esse Deus venha e me dê tudo o que eu quero, ou eu estou compreendendo que esse Deus é meu companheiro, é a melhor companhia que eu posso ter. Então eu começo lá a fazer os checks para a gente melhorar. Primeiro check, qual é a sua percepção real de Deus?
Não basta falar, tem que sentir. A segunda coisa, se você sente Deus, você tem esse refrigério da sua alma sempre que você precisar. Basta você entender e falar, opa, tô demais? Espera aí que eu tô demais. Nossa, eu tô azeda demais, eu tô nervosa demais. Deixa eu acalmar, porque se eu não acalmar, nem o Deus que me acompanha aqui me aguenta, gente. E nós sabemos que processos obsessivos, ou seja, ainda tem esse ponto, né, gente? Tem os irmãozinhos que sintonia, afinidade, acopla com a gente, toca a lenha na fogueira. Mas eu posso escolher a minha companhia, e eu quero Deus como minha companhia. Eu vou encontrar Deus aonde? Na paz, na minha calmaria. Então, toda vez que você vê e fala assim, eu tô muito nervoso, acalma. E vai lá para o refrigério. Ali você ganha força, ali você continua. Segue, encontra mais vale, encontra sombra, encontra abismo. Opa, isso já era previsto. Isso já é previsto, porque eu sou um espírito que estou aqui na Terra em missão de aprendizado. Então, enquanto eu estiver aqui vivendo, eu vou aprender. Aprender só com alegria, só com coisa boa? Não, eu vou aprender com sofrimento. Então, tudo que chega, a gente aprende a olhar e falar assim, Deus, a tua vara e o teu cajado me sustenta. Mesmo que eu não compreenda, eu vou passar. E se a gente pegar a memória, né? Se a gente quiser mesmo, né? A presença de Deus na minha vida, a gente vai ver que sempre esteve. Quem está, né, vamos dizer, não está nem na idade de criança, nem adolescente que está começando, mas todo adulto já passou por muitos perrengues e venceu muitos perrengues, não é? E chegamos na idade adulta, se a gente olha para os perrengues lá de trás, quanto mais antigo esse perrengue, na infância, a gente vai vendo que, meu Deus, quanta imaturidade da minha parte, hoje eu agiria de outra forma, com a maneira que eu tenho de me relacionar com a vida, né? E aí é interessante essa parte, né? Porque como é que agora eu me preparo para ouvir e perceber Deus, né? Exatamente. Porque ele não vem, se materializa, né? Isso só complementando, Sim. em relação aos perrengues, muitas vezes a gente começa a lembrar coisas que a gente passou e a gente, meu Deus, Isso eu faz não sentido. acredito que eu consegui vencer essa etapa, né, na vida, né? E agradece, porque você tem essa maturidade de entender que até o perrengue que a gente passou serviu de crescimento. E é o final aqui, né? A sua mesa tá lá, ele ungiu a tua cabeça com óleo, o seu cálice está transbordando. Ou seja, hoje você é possível olhar, se sentir curada, porque por mais que tenha doído esse fato lá para você, ou por mais que você tenha batido a cabeça, por mais que você olhe e fale, ai, podia ter sido mais simples, mas era aquilo naquela hora. Mas hoje você olha assim, por quê? Porque o seu cálice transborda, porque você já tem a sabedoria adquirida, você teve a cura nesse processo que você passou. Então, olha como que é profundo isso. Então, nesse mapinha, a gente vai assim, ó, o Senhor é meu pastor, então ele não me faltará. Se ele não me falta, então nada está me faltando. Então, por mais que eu ache que eu passe por um problema que é o fim da minha existência, o fim do mundo, não é. Ele está ali para me sustentar. Mas eu estou agora, nesse momento, nesse vale que é da sombra, que é da morte, que ele dói tanto, que me tira até a perspectiva de olhar para a vida. Porque eu estou com muita dor. Mas Deus está ali te sustentando, Deus está ali te dando força. E se você passar com isso, com Deus, olhando para os princípios da caridade, da bondade, da benevolência, da indulgência, pega leve com o outro, pega leve com você. Se você estiver praticando o que Deus nos ensinou, opa, você vai chegar nessa festa maravilhosa, com a mesa cheia, com um lá ungido, olhando, falando, oh Deus, você me curou, obrigada. E o cálice transborda e você passa a ser uma pessoa grata por tudo que te chega. Tem uma coisa tão importante, eu gosto muito quando estou, né, passando meus perrengues, né, me apegar
na ideia de que a gente vai aprendendo na doutrina espírita que nada nos chega que nós não sejamos capazes de vencer. Então, Exato. o tamanho da dificuldade prova, do perrengue é um tamanho para que você desenvolva a sua inteligência. Se for na questão da moralidade, você aprimore as questões morais e éticas, né? Mas são medidas que você é capaz de fazer. Você precisa do movimento, você precisa ser ativo. Mas nada é além do que você... Senão, a você rota está traçada pelo pastor. Exato. Isso. Isso é muito Mas eu queria um importante, caminho né? melhor. Eu queria outro caminho. Em falar em caminho, Não nós já tem. estamos quase encerrando, mas hoje eu escutei uma live do Rossando Klinger, que eu adorei. Eu falei, meu Deus, isso acontece, né? O que ele estava falando? Ele disse-nos, né, que às vezes a gente está no planejamento espiritual e aí a gente fala assim, nossa, eu vou reencarnar como herdeira. Aí quando você chega no seu planejamento, na encarnação, você descobre que erraram a letrinha. De vez de você ser herdeira, você passou a ser guerreira. Então, E vai enfrentar. E vai a enfrentar. gente quer a moleza. Exatamente. Né? Mas bem a gente assim. só vai crescer enquanto estivermos na batalha, né? Na batalha conosco mesmo, não naquela moleza. Porque também a moleza no sentido de tudo muito fácil, também nos cerceia de crescer, né? Com certeza. E ver o quanto que Deus nos ama. Deixa um salmo desse, como inúmeros outros salmos, profundos, que é difícil de a gente compreender, né? É uma leitura muito aprofundada, estudos, e passando por algumas coisas que é possível a gente compreender, mas é um tesouro. É um tesouro. Então, Deus está cuidando da gente em todos os momentos. Sim. Em todos os momentos. E isso é que é fantástico, né? Mas nosso tempo já esgotou. Mas Esgotamos. diz assim, uma mensagem, ainda que seja assim, aquela mensagem inspiradora para quem nos ouve, para que não duvide que Deus é nosso pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E que não só seja dito, mas seja sentido isso verdadeiramente diante de qualquer dificuldade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu ande, né, pelo vale da sombra e da morte, Deus está do seu lado. Deus está contigo sempre. Se abra para receber essa presença e tudo fica mais leve. Bom, Elô, muito obrigada por esse bate-papo. Foi um mergulho. Tô até leve nesse bate-papo. Foi um mergulho, bom, né? Que bom, gente. Obrigada. Muito obrigada, né, Obrigada, Thelma, também, Thelma, da gente obrigada. poder participar. E a você que nos ouviu, dê um like, faça seus comentários, né? Que isso nos ajuda para que chegue a outras pessoas, né? Essa fala de esperança, de confiança, para que a gente continue a desafiar-nos, né? A enfrentar e vencer as nossas dificuldades. Então, nós do Papo Espírita estamos todas as quintas-feiras, às 18h45, no canal do YouTube da TV Comunhão. Esperamos você no próximo Papo Espírita. Até lá!